Olá a todos! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, estou muito empolgado em trazer para vocês os 10 países mais perigosos do mundo. Que tal deixar seu like e se inscrever? Os 10 países mais perigosos do mundo em 2023 foram identificados no relatório GPI, que avalia 163 países, representando mais de 99,7% da população mundial. O relatório considera 3 categorias principais: segurança e proteção em curso, conflito e militarização. Ao compilar esse relatório, vários fatores foram levados em consideração. Isso inclui o número de conflitos violentos internos e externos, o grau de instabilidade política, o potencial para terrorismo, o índice de homicídios e os gastos militares como porcentagem do PIB. Com base nesses fatores, cada um dos 163 países recebe uma pontuação, sendo que uma pontuação mais alta indica um nível maior de perigo. Na parte inferior dessa classificação de segurança, estão os países considerados mais perigosos com base nas pontuações atribuídas pelo relatório. 10º lugar, Sudão. O Sudão é classificado como um dos países mais perigosos em 2023, devido a uma série de razões. O país tem sido assolado por anos de violência e conflitos, resultando em uma situação cada vez mais caótica. Desde 1983, o Sudão está envolvido em uma guerra prolongada, que já causou a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Além disso, o governo sudanês foi acusado de genocídio na região de Darfur, forçando milhões de pessoas a fugir. O Sudão também enfrenta a ameaça de grupos extremistas como Al-Qaeda e ISIS, que realizaram diversos ataques terroristas no país. 9º lugar, República Centro-Africana. A República Centro-Africana é classificada como um dos países mais perigosos do mundo devido ao prolongado conflito e à crise humanitária. Por muitos anos, o país tem enfrentado violência e instabilidade incessantes, sem perspectivas de melhoria à vista. Mais da metade da população necessita de ajuda humanitária, e o conflito resultou no deslocamento de milhões de civis. A população sofre enormemente com a violência, com milhares de mortos, feridos e inúmeras vítimas de violência sexual e outras formas de violência. As pessoas vivem com medo constante de serem atacadas, e aqueles que buscaram refúgio em outros países enfrentam um futuro incerto. 8º lugar, Somália. A Somália é classificada como o 156º país no Índice Global de Paz de 2023, sendo o 8º país mais perigoso. Nos últimos anos, a Somália tem enfrentado uma série de desafios, incluindo instabilidade política, problemas de segurança e pobreza. A situação humanitária no país é extremamente preocupante, com mais de 6 milhões de pessoas necessitando de assistência. Além disso, a Somália abriga várias organizações terroristas, como o Al-Shabaab, que tem realizado ataques contra civis. O governo somali tem se empenhado em melhorar a situação de segurança do país e conquistou alguns avanços nos últimos anos. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a segurança dos civis. O Iraque ocupa a 7ª posição no Global Peace Index de 2023, sendo considerado o 7º país mais perigoso. Essa classificação se deve principalmente ao conflito em curso no país e à violência resultante. A guerra no Iraque, assim como os conflitos contínuos, resultou no deslocamento de milhões de pessoas, a morte de milhares de civis e causou um enorme sofrimento humano. Além disso, o governo iraquiano tem sido amplamente criticado por sua corrupção, sendo classificado como um dos mais corruptos do mundo. Essa situação contribui para a instabilidade do país e agrava ainda mais os desafios enfrentados pela população iraquiana. No geral, o Iraque enfrenta uma série de problemas complexos que afetam a paz e a segurança interna, exigindo esforços significativos para alcançar uma estabilidade duradoura. A República Democrática do Congo ocupa o 6º lugar na lista, sendo um país assolado pela violência e conflito há muitos anos. Infelizmente, a situação continua piorando à medida que o país enfrenta desafios significativos. O governo está enfraquecido e vários grupos armados operam em todo o território. Além disso, a República Democrática do Congo enfrenta altos níveis de pobreza e desigualdade, o que facilita o recrutamento de novos membros para gangues criminosas e organizações terroristas. Infelizmente, isso torna o país um lugar perigoso para se viver. Dada a complexidade dos problemas enfrentados, é provável que a República Democrática do Congo permaneça como um dos países mais perigosos do mundo nos próximos anos. Em 2023, o Sudão do Sul será classificado como o 5º país mais perigoso do mundo.
Desde sua independência do Sudão em 2011, o país tem enfrentado uma série de desafios e violência. A guerra civil resultou na morte de mais de 400 mil pessoas e mais de 2 milhões foram deslocadas. Além do conflito contínuo, o Sudão do Sul também enfrenta a presença de vários grupos armados, o que torna o país um lugar difícil para se viver. Além disso, a infraestrutura do país está em péssimo estado e serviços básicos, como saúde e educação, são escassos. Esses fatores contribuem para a situação perigosa que o Sudão do Sul enfrenta atualmente, colocando-o entre os países mais perigosos do mundo. A Rússia ocupa a quarta posição no ranking dos países mais perigosos do mundo em 2023, devido à sua alta taxa de homicídios e crescente instabilidade política. Com uma taxa de aproximadamente 9,5 assassinatos por 100 mil pessoas, a Rússia apresenta um cenário preocupante em termos de segurança. Essa alta taxa de homicídios pode ser atribuída, em parte, aos altos níveis de pobreza e desigualdade no país, bem como à falta de um Estado de direito eficiente e à corrupção generalizada. Esses fatores contribuem para um ambiente propício à violência e à criminalidade. Além disso, a Rússia está enfrentando um aumento da instabilidade política, com protestos e movimentos de oposição se tornando mais frequentes. Essa agitação política pode potencialmente levar a um aumento da violência e da perturbação civil no país. Em resumo, a Rússia é classificada como o quarto país mais perigoso do mundo devido à sua alta taxa de homicídios e à crescente instabilidade política que enfrenta. A Síria ocupa o terceiro lugar como um dos países mais perigosos do mundo em 2023, devido à devastadora guerra civil que começou em 2011. O conflito resultou em um número alarmante de mortes, ultrapassando 250 mil pessoas, e mais de 7,6 milhões de sírios foram deslocados internamente. A infraestrutura do país foi amplamente destruída, deixando os sistemas de saúde e educação em estado precário. Além disso, o conflito deu origem a grupos terroristas, como a ISIS, que cometeram atrocidades contra a população civil. A presença dessas organizações aumentou ainda mais a violência e a insegurança no país. A Síria também enfrenta uma crise de refugiados sem precedentes, em parte devido à sua proximidade com a Europa. Milhões de pessoas foram forçadas a fugir em busca de segurança e abrigo em outros países. Todos esses fatores combinados contribuíram para tornar a Síria o terceiro país mais perigoso do mundo em 2023. A guerra contínua e suas consequências devastadoras continuam a afetar profundamente a segurança e o bem-estar da população síria. O Iêmen ocupa o segundo lugar como o segundo país mais perigoso do mundo em 2023. O país tem sido assolado por um conflito civil em curso desde 2015, e a situação continua a se deteriorar. Milhares de pessoas perderam a vida e milhões foram deslocadas como resultado desse conflito devastador. Os serviços básicos essenciais, como cuidados de saúde e educação, estão escassos, e a fome se espalhou amplamente pela região. Além disso, a guerra abriu espaço para organizações terroristas, como Al-Qaeda e ISIS, estabelecerem uma presença no país, tornando os civis ainda mais vulneráveis. No topo da lista, temos o Afeganistão, considerado o país mais perigoso do mundo. O Afeganistão tem enfrentado décadas de conflito e instabilidade, com diferentes grupos armados disputando o controle do país. A violência é generalizada, e os civis sofrem as consequências diretas desse cenário. A segurança precária, o risco de atentados terroristas e a falta de estabilidade política tornam o Afeganistão extremamente perigoso para a população e para qualquer pessoa que esteja na região. A instabilidade prolongada e a presença de grupos militantes tornam o país um ambiente hostil e desafiador para os seus habitantes. O país mais perigoso do mundo é o Afeganistão, devido ao conflito contínuo e à instabilidade que tem assolado a nação por mais de 2 décadas. Essas décadas de guerra tiveram um impacto devastador, deixando o Afeganistão com um dos mais baixos níveis de desenvolvimento humano do mundo. O conflito em curso resultou em altos índices de violência e insegurança, com os civis suportando o peso das consequências. Além disso, a corrupção tem sido um problema persistente no governo afegão, dificultando a prestação de serviços básicos e o aprimoramento da infraestrutura do país. É essencial ficar atualizado com as informações mais recentes. Inscreva-se para nunca perder um vídeo.